Vamos lá, meus amores, então, né, continuando nossa aula de ciências, nós estamos falando sobre cadeia alimentar, sobre a importância, né, seres produtores, seres consumidores, decompositores, né, onde cada um tem a sua importância, né, no meio ambiente, né. Então, assim, cada um, o produtor tem a sua importância, o decompositor também tem. Isso nós vamos trabalhar bastante nesse texto de hoje, tá? Então, quer saber mais sobre as cadeias alimentares? Aqui é uma dica, assim, para quem gostou de falar sobre cadeias alimentar. Então, tem um livro, né, que fala que esse livro aqui, a História da Cadeia Alimentar. O autor fala bastante sobre a cadeia alimentar, que é uma coisa bem interessante de se estudar, tá? Então, se alguém tiver alguma curiosidade, de repente pesquisar isso daí, vai descobrir bastante coisas. Energia e ciclo da matéria. Então, nós sabemos o quê? Que os seres produtores, eles produzem seu próprio alimento, né? Que toda a cadeia alimentar começa por o ser produtor, né, no caso, que é aqueles alimentos que produzem aqueles seres vivos que produzem seus próprios alimentos, utilizando a energia do sol, a clorofila das plantas, né? Então, quem produz quem são chamados produtores são somente os vegetais e as algas marinhas. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, como vimos no início dessa unidade, os seres vivos produtores têm a capacidade de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese, que é aquele processo que utiliza a luz do sol, a clorofila das plantas, né? E ele produz uma seiva, que é um açúcar, que vai para as folhas e que dá o quê? Toda a vitalidade que ele precisa, né? Todo o alimento que ele precisa. Em virtude desse processo, a energia solar pode ser absorvida pela clorofila presente em tais organismos. Essa energia é transformada e pode ser utilizada pelos seres posteriormente. Como assim? Por exemplo, vamos colocar que tem lá o pé de coqueiro. Agora nós estamos vendo aqui, ó, tem o pé de coqueiro. Então, esse pé de coqueiro produz seu próprio alimento, não é isso? Ele lá tem clorofila, então ele recebe a luz do sol, produz seu próprio alimento, sua energia, né, que ele precisa. Posteriormente, quem vai se alimentar dele? O passarinho. Então, o passarinho vai lá, pega a folha, ela está carregada de energia. Tipo assim, o que é energia? Não está falando de energia elétrica, não. O que ele precisa para viver. Então, o passarinho comeu, automaticamente ele tem o quê? Ele absorveu a energia que ele precisava para sobreviver dali. A cobra vai lá e come o passarinho. Automaticamente também ela pegou um pouquinho daquela energia produzida pela planta. E assim sucessivamente. O gavião pega ela, não é isso? E até que vai para onde? Até que ela volta para onde? Para o solo, né? Por quê? Porque chega uma hora que o gavião vai morrer também, não vai? E vai ser decomposto, né? Vai ser desmanchado, então ela volta para o solo também. Então, você viu como que é interessante? A planta produz essa energia, que é o alimento que ela tem. O passarinho se alimenta, pega um pouquinho, passa para a cobra, passa para o gavião, até que volta para a terra. Mas vamos voltar aqui no texto, ó. A energia incorporada nos seres produtores é transferida para todos os seres vivos da cadeia, como a professora falou ali embaixo, né? Conforme um serve de alimento para o outro. Ao longo da cadeia, porém, parte da energia é consumida pelos seres vivos e outra parte para o meio ambiente em forma de calor, né? Observe o esquema como nós já vimos aqui, tá? Então, aqui tá dizendo assim, ó, a representação do fluxo de energia em uma cadeia alimentar. O sol é a principal fonte de energia, é isso? E apenas os seres vivos produtores conseguem utilizá-la diretamente. Então, somente quem utiliza diretamente são os produtores. Estes, ao servirem de alimento para os consumidores, transferem sua energia acumulada aos demais seres da cadeia. Parte da energia é absorvida e utilizada para esses seres vivos, e outra parte é perdida para o meio. Assim, quanto mais distante um ser vivo está da fonte de origem, menor é a quantidade de energia que ele recebe. Então, vocês viram isso daí, gente? Então, é bem interessante. Um passa para o outro de acordo com o que eles vão se alimentando, né? Então, aqui está assim, ó. Além da energia, outros elementos importantes são transferidos entre os seres vivos no decorrer da cadeia alimentar. Nutrientes, sais minerais e todo o material que compõe o corpo dos seres vivos. Então, tudo que nós precisamos para viver, por exemplo, assim, por que nós temos força para andar, para falar? Porque nós
nos alimentamos, né, de alguns alimentos que nos dão o quê? Tudo o que nós precisamos para minha pele, para o meu cabelo, né, tudo. Então, ou seja, depende do que eu como, é que vai ser o meu organismo. Ao se alimentar de uma planta ou parte dela, um animal herbívoro absorve toda a boa parte do corpo que constitui esse vegetal. O que não for absorvido é eliminado na forma de fezes. Então, o que acontece? Nós nos alimentamos, nós fazemos xixi, nós fazemos cocô, não é assim? Então, o que acontece? Quando eu tomo água, eu bebo um suco, alguma coisa assim, um leite que eu tomo, o meu organismo ele vai absorver tudo que eu preciso, passa por um processo, os rins vão filtrar, ele absorve o que nós precisamos para o nosso organismo, que vai para o sangue, o que não precisa sai onde? Na urina. Então, a urina elimina o que nós não precisamos. É o quê? Aquilo que eu não preciso no meu organismo. A mesma coisa nas nossas fezes. Nós comemos, nós vamos, né? Quando a gente vai no banheiro, faz cocô, o que acontece? As fezes saem, são o quê? São os restos dos alimentos que nós não precisamos, porque tudo que nós precisávamos passou por um processo onde foi mandado para todo o nosso corpo através do sangue. Então vai para o nosso estômago, do estômago vai para o intestino, onde passa por um processo de transformação que o corpo vai sugar o que precisa eliminar através das fezes aquilo que não precisa mais. Então, continuando aqui, ó. Não sei nem onde a professora parou mais, mas tudo bem. Aqui, ó, aqui, fezes, né? Olha lá. O mesmo acontece quando um animal carnívoro se alimenta do herbívoro, aproveita parte dos elementos do seu corpo e elimina o restante. Isso acontece em todas as etapas da cadeia. Então, contudo, não é só o ser humano, todos os animais, tá? Passa por esse processo. Pega o que precisa para o corpo e o resto elimina. Os decompositores apresentam um papel fundamental nesse processo, graças à capacidade que têm de desmanchar as substâncias que formam um corpo até as menores partes possíveis. Os nutrientes e sais minerais podem ser desenvolvidos devolvidos ao meio ambiente e reutilizados pelos organismos produtores. Então, o que acontece, gente? Aqui é bem importante, ó. Se não fossem os decompositores, já imaginou se não tivesse os decompositores, como que seria o nosso planeta? Porque se o que acontece? Se o animalzinho morre, o que acontece? Ele vai passar por um processo de decomposição, onde os fungos e as bactérias, né, vão agir o quê? Nele vai desmanchando, aquele resto de energia que ficou ali vai para onde? Para o solo novamente. E se não tivesse decompositores, como que ficaria isso, né? Não é verdade? Então, quer dizer, os decompositores fazem com que os restos dos animais vão para o solo, no caso, e vai ser reutilizada aquela energia que ficou, né? Diferente do que acontece com a energia, a matéria não se perde ao longo da cadeia alimentar. Além disso, ela pode ser novamente incorporada ao ambiente e à cadeia, em um ciclo contínuo, ciclo da matéria. Então, gente, o que acontece quando fala ciclo da matéria? É isso que a professora falou. Então, vamos colocar assim, um animalzinho viveu lá, ele foi lá, se alimentou da planta, ele pegou o que ele precisava, e foi vivendo, até que chegou um dia que ele morreu. Então, ou seja, vamos colocar assim, vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Então, olha lá, tem o coqueiro, o passarinho foi lá, se alimentou do que ele precisava lá nas folhinhas do coqueiro. Então ele absorveu energia. A cobra foi lá, comeu o passarinho, o gavião comeu o passarinho, comeu a cobra. Esse gavião morreu. Então, o que acontece? Aí vai lá o trabalho dos decompositores. Os decompositores entram em ação. Eles vão decompor aquele animalzinho ali. Então, a energia que estava contida nele ainda, o que vai acontecer? Ela vai ser decomposta em pedacinhos bem pequenininhos que vão voltar para onde? Para o solo. Então, essa matéria volta para o solo. Então, é isso que acontece, ó. A energia volta para o solo. Então, é aí que nós chamamos do quê? De ciclo contínuo, ciclo da matéria. Porque depois que morreu, ele vai decompor. Então, aí que é a importância dos decompositores. Que se não fossem decompositores, como que seria o nosso mundo? Né? Se não desmanchasse, morreu, tudo que morreu ficasse lá. As árvores não se desmanchassem, as folhas que caem das árvores, porque a árvore também, as folhas também entram em processo de decomposição, né? E viram energia e vão para o solo. Tanto é que o lugar que tem bastante árvore, o solo é bem produtivo, né? Então, você tem as perguntas para responder ali, ó. Como seria o mundo sem organismos decompositores? Será que seria possível? Como que seria isso, gente, o mundo sem decompositores? Já pensou? Se não existissem decompositores,
todo o material que o corpo dos seres vivos permaneceria inteiro. Como que seria isso, não é isso? Então seria bem difícil mesmo, né? Não ia ter decomposição, não ia ter o cadáver, as fezes ou as partes vegetais, tudo isso daí ia ficar lá inteiro. Então, o que que acontece? Ia chegar um momento que ia faltar o quê? Até espaço, ia faltar o quê? Elementos para os seres vivos, porque não ia ter essa renovação de matéria. Então, é importante que vocês escrevam isso daí, coloquem bem bonitinho aí. Escreva que sem os decompositores seria difícil, por quê? Porque os materiais não iam se decompor, ia ficar inteiro. Aí, o que que ia acontecer? Ia faltar elementos, né, para o surgimento de novos seres, porque não ia ter elementos para eles. Então ia ser assim, praticamente as pessoas não iam ter de onde se alimentar, não ia tirar as energias mais que eles precisam, né? E depois tem a pergunta na letra B. Qual a diferença entre decompositores e seres detritivos? Então, o que acontece? Olha, gente, presta bem atenção nisso daqui. Ó. Os seres detritivos, eles se alimentavam do quê? De carcaças, restos de animais e de vegetais, não é isso? Porém, eles não são capazes de fragmentar a matéria para que ela se torne o quê? Para que ela volte para a natureza. Então, eles não são capazes de fragmentar a matéria que consomem em partes tão pequenas que possam retornar ao ambiente. Então, ou seja, eles não deixam tão pequenininho. Quem deixa bem pequenininho que consegue voltar para o ambiente são os decompositores. Então, eles não conseguiriam reutilizar, né, como os decompositores fazem, porque os decompositores, eles deixam os tão pequenininhas as partes que elas conseguem voltar para o ambiente e serem reutilizadas. E os detritores não. Eles deixam as carcaças e os animais em restos maiores, né? Então não dá para voltar para o ambiente e ser reaproveitado, tá, crianças? Então vamos responder essas duas questões da página 15 com bastante atenção. Se precisar, peça uma ajuda, volta no texto, dá uma olhadinha, mas pode pedir para a professora também, tá, crianças? Beijinho, fiquem com Deus, eu amo vocês.